Opa, beleza. Eu queria falar minha indignação esta manhã à população brasileira, ao povo do país que eu moro, aonde os valores foram esquecidos por famílias, por pessoas, aonde os valores, o caráter hoje é negociado. Eu moro nesse país, aonde o país é governado e dirigido por um bandido e sua quadrilha, aonde há roubos, aonde a população é covarde, hipócrita, mesquinha, medíocre, falsa e mentirosa, aonde a sociedade, que era para ser unida, para ser um país de primeiro mundo, se vende por um prato de picanha, se vende por uma abóbora, se vende por um bujão de gás. Esse é o país que eu vivo, aonde políticos, aonde senadores, deputados, artistas vivem do nosso dinheiro, vivem do seu dinheiro, vivem do meu dinheiro, aonde o povo, a classe mais pobre, paga dinheiro, um povo que briga por futebol, por time de futebol, briga por carnaval, aonde uma sociedade que briga com o vizinho, aonde a sociedade que briga com o seu irmão, no seu trabalho, mas não defende o seu país. Esse é o país que eu vivo, aonde a imprensa, a rede social, a mídia, que era para ser um jornalismo de caráter, aonde uma tecnologia que vende mentira, vende engano, vende falsidade, grandes artistas, grandes jornalistas, grandes pastores, ou grandes ou pequenos pastores, hipócritas, que era para defender a verdade, e hoje, por causa do dinheiro, se vendem. Se possível, faz a rifa da família e faz a rifa da casa. Esse é o país que eu vivo hoje. Esta é a nação covarde, hipócrita, de um país medíocre, sem lei, terra de ninguém. Esse é o país que eu vivo hoje, aonde a sociedade briga por carnaval, festas clandestinas, invade as redes sociais por causa de uma fala, por causa de um comentário, de um artista, de uma pessoa influente. Mas eu vivo nessa sociedade, eu vivo nesse país onde o povo, a nação, era para cobrar os seus políticos, era para cobrar as pessoas influentes, os governantes, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 29, quando o povo é governado por um justo, o povo se alegra, mas quando o governo é corrupto, impuro e leviano, o povo padece e chora. Esse é o país que eu vivo hoje, um país de ladroagem, de ladrão, uma quadrilha governando um país, onde os valores, a chave foi virada à inversão dos valores, aonde a sociedade que era para cobrar o meu dinheiro, o seu dinheiro, o imposto, era para cobrar melhoria na saúde, era para invadir a rede social, de cobrar os hospitais no município, no estado, aonde era para cobrar segurança, educação, mas não tem nada disso. Esse é o país que eu vivo hoje. Esse é o país que o brasileiro quer, da festa clandestina, país do futebol que já não é mais futebol, já é dinheiro, já é comércio. É um país visto para o mundo inteiro de corrupção, aonde a sua quadrilha, o cenário é o circo, e o povo, a plateia aqui dando risada, os palhaços estão sentados à volta e o picadeiro cheio de artista, aonde os lacradores, a sociedade vagabunda, hipócrita e falsa que é do meu país, que era para ser unida, dar a mão e derrubar o império, não, ela briga por causa da porra de um pinguço, vagabundo, ladrão, da quadrilha do PT e seu governante Lula. Não me representa, não representa a minha família, porque eu não defendo ladrão, eu não defendo bandido, porque eu cresci num lar de respeito, dos valores certo do errado, aonde eu aprendi e cresci que o cachorro mija no poste e não o poste no cachorro. Eu aprendi que bandido bom é bandido morto, né? É assim, essa sociedade. Mas eu vivo nessa sociedade, eu cresci nessa sociedade de hipócrita, que defende o time de futebol, que briga, que mata, que morre, mas não defende o seu país, não defende a sua família, não cobra os seus governantes, não cobra o seu governo, não cobra o seu município,
e pessoas roubando e roubando, e roubos e atrás de roubos, aonde um político de 4 em 4 anos ele bate na sua porta, aonde ele depende do meu voto, ele depende do teu voto. Eu vivo nessa nação, eu vivo nesse país, aonde a rede social, a mídia, a imprensa, a TV, vende-se um produto e cresce com a desgraça dos outros. Imagina só se o Bolsonaro morre. Olha que legal, se o Bolsonaro morrer, o nosso país vai parar ou não? Olha só, porque já fazem 3 anos que o desgoverno está a quadrilha voltou, né? Faz 3 anos que essa quadrilha voltou, com mais 4 do Bolsonaro, dá 7. Então fazem 7 anos que vivem batendo no Bolsonaro, a imprensa, a sociedade, aonde todo mundo, por uma narrativa. Meus irmãos, eu sou mecânico, eu trabalho no meio de motorista de caminhão, porque eu sou motorista de caminhão. Na época da Covid, nossa, foram todos heróis, né? Os enfermeiros, os médicos. Mas aí quiseram um corrupto no governo, quiseram colocar o Lula, o vagabundo descondenado, 3.000 processos, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, devolução de dinheiro, do meu dinheiro, do seu dinheiro. Mas essa é a nação que eu moro hoje, esse é o país que eu vivo hoje, um país que defende bandido, um país que briga, que morre por um ladrão, mas não pelo seu filho, não pela sua filha, não por melhorias no seu estado, no seu município. Eu vivo nesse país que briga, que mata, que faz um monte de coisa, inverteu os valores, mas não luta por um hospital, não luta por a educação, não luta pela saúde e não luta pela segurança. Esse é o país que eu vivo hoje, essa é a nação, esse é o meu povo, é o povo brasileiro, é o povo falso, hipócrita, que se vende por um bujão de gás, que se vende por uma palavra boa, que se vende por migalha, vende a seu caráter, vende a sua família. Eu vivo nessa sociedade hoje, aonde a população, que era para derrubar um império, uma hierarquia, aonde o ser humano aprendeu desde berço, quando a gente nasce a gente tem respeito, tem caráter, seja família boa, seja família humilde, seja uma família de classe alta, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro. Essa é a sociedade que eu vivo hoje, esse é o Brasil que eu vivo hoje, um Brasil da hipocrisia, da falsidade, aonde pessoas invadem a rede social, mas não defendem o seu país, a educação, a saúde, a segurança. Esse é o povo que hoje se vende por um endemoniado, um satanás, de um vagabundo, de um descondenado, pinguço, que não me representa e não representa a maioria da classe. Eu aprendi e cresci com valores, o que é certo do que é errado. A Bíblia mesmo diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Mas o povo de hoje não quer se libertar. O povo de hoje está algemado a um governo, aliás, um governo não, a um desgoverno, a uma palavra fácil, aonde você pergunta para um petista o que teve de melhoria. Não teve melhoria porra nenhuma. Eu sou um cara que trabalha, uma pessoa comum, aonde muitos falaram que na época do Bolsonaro a gasolina estava tanto, continua a mesma bosta. A gasolina estava R$7 onde eu moro, hoje está R$6,39. Tem lugar que está R$6,59, eu moro no interior. Então não mudou porra nenhuma. Larga a mão de ser hipócrita, sem vergonha. Aonde você era para cobrar, que roubaram dinheiro de um avô meu, de um pai meu aposentado. Eu moro nessa sociedade que ela não cobra o seu governante, ela não cobra o seu país, ela não cobra ninguém. Eu moro nesse país que ele não cobra um governante, ele não cobra nada. Onde está o dinheiro da segurança? Onde está o dinheiro da educação, da saúde? Aonde muitos bateram no peito. Olha lá, os Correios não tem dinheiro,
Os professores cobrando. Vocês não queriam? Vocês não pediram o pinguço para governar? Vocês não pediram um pinguço para governar o país? Vocês não pediram um ladrão para sair da cadeia? É como Jesus falou. Infelizmente que desde lá de trás existe. Você sabe por que prenderam Jesus? Você sabe por quê? Tudo que vai contra o sistema, eles derrubam. E foi assim com Jesus. Não é que soltaram Barrabás porque Barrabás era ladrão e Jesus não. Porque Jesus chegou no templo e chutou o templo. Ele foi contra o sistema dos fariseus, dos hipócritas, dos religiosos. É por isso que hoje o povo brasileiro está entre direita e esquerda, porque perdeu seu valor. Se vende por pouco. Não preocupa com a sua família, não preocupa com o seu povo, com a sua nação. Não se preocupa, não está nem aí. Cada um defende o seu rabo. Essa é a festa da hipocrisia. O Natal e o Ano Novo é a festa da hipocrisia, a festa da falsidade, a festa do engano. Que pessoas compram roupas, se vestem de branco, mas por dentro está um sepulcro caiado. Não olha na tua cara, não te dá um bom dia, não te dá uma boa noite, não te dá uma boa tarde. Essa é a sociedade que eu vivo hoje. É a sociedade que briga por festa clandestina, mas ela não briga para tirar um filho da droga. Olha que legal. Essa é a sociedade que eu vivo hoje. Ah, pastor, por que serve as igrejas? Serve para isso. Para tirar e orar para o filho que está na biqueira, para o filho que está na prostituição, para o filho que está na droga, no álcool, na bebida. A igreja serve para isso, para orar. Tem casa de recuperação? Tem. Mas se a mudança não for aqui dentro, não vai resolver nada. Mas pessoas que cresceram com caráter aqui dentro, com origem, no decorrer do caminho, pegou atalhos, se venderam. Pessoas que se vendem hoje por pouca coisa. Homens de integridade, homens de valores, homens de família, se prostrando ao império, se prostrando por um político, aonde uma nação que se dizia unida, só se une quando é carnaval, só se une quando é rodeio, só se une quando tem uma tragédia. Essa é o país que eu vivo hoje, aonde um país que eu tenho nojo, vergonha, aonde artistas, TV, rádio, imprensa, militantes são covardes, vendem a desgraça dos outros para adquirir riqueza, adquirir poder. Esse é o país que eu vivo hoje, aonde os valores, as leis foram mudadas. O 8 de janeiro, o Lula, num decreto, diz que eles não poderiam ter o induto de Natal. Mas o induto de Natal pode ter o cara que roubou o celular, que roubou o carro, que vende a droga. É, essa droga que você está dizendo que é o PT, essa mesma droga, isso aí é um câncer, isso é um vício. Isso aí só vai libertar com oração e jejum, porque casca de demônio só sai com jejum e oração. Isso é um demônio, isso é um império. E o interessante é que o Jair Bolsonaro, ele só mostrou a política, o câncer que ela é. O câncer é mais embaixo, o sistema é mais embaixo. Bateram neste homem, desde 2018 estão batendo nesse homem. Desde 2018 acham um argumento. Mas se o Jair Bolsonaro morrer hoje, como que vão pilotar o país? Um país de uma sociedade, de uma nação brasileira hipócrita, sem vergonha, covarde, prostrada. Isso eu estou falando desde o maior até o menor. Aonde o agro, aonde os caminhoneiros, aonde eu e você, trabalhador, depende para parar esse país e derrubar esse império, ninguém faz nada. É covarde, porque tem medo de uma canetada, tem medo de ser preso. Esse é o país de valores que nós vivemos hoje. Aonde as inversões foram invertidas, aonde era para dar mão um para o outro, uma nação, um povo sair para a rua, invadir Brasília, e não faz. Por que não faz? Porque defende o seu umbigo. Mas interessante que o vagabundo descondenado do Lula, ladrão, ele deu um decreto onde o ladrão pode bater na sua porta hoje, pode bater na sua porta amanhã, ele pode estrupar tua filha, pode estrupar tua mulher.
aonde os valores foram invertidos. É a mesma coisa de um corno manso, sim ou não? Você mostra a prova para ele, mostra a coisa e ele ainda acha, acredita que a mulher não traiu ou que o homem não traiu. É assim hoje. Esse é o povo que eu vivo hoje. Era um povo que eu aprendi, que eu cresci com 45 anos, que tinha respeito, seguia a origem, mas hoje, no decorrer do caminho, nos atalhos da vida, perderam o valor, perderam o caráter, se vendem por um bujão de gás, se vendem por uma peça de picanha, aonde todo mundo fala de um governo, entra governo, sai governo, entra governo, é a mesma bosta, é a mesma ladroagem. Só que o Jair Bolsonaro mostrou que em 4 anos de um bom governo, ele entrega um país sem corrupção, um presidente que foi preso por um suposto golpe. Olha o presidente que eu defendi, hoje ele está preso por um suposto golpe. Olha só, o exército, a marinha, a aeronáutica, o exército deve estar orgulhoso, né? Quando você faz uma jura, você defende aquela jura. Dentro da cadeia tem uma hierarquia. Dentro da cadeia um defende o outro e ninguém entrega o outro. Agora olha só, dentro da cadeia que tem um regime, tem uma lei, ninguém entrega ninguém. Mas uma aeronáutica, uma marinha e um exército entrega generais numa bandeja. Esse é o país que eu vivo hoje. Um país que foi crescido com valores, aonde hoje, infelizmente, virou uma terra sem lei. Uma terra de hipócrita, de falsidade, de ideologias, de jornalistas que vendem a desgraça dos outros. Não tem mais jornalista de origem, homens e mulheres que defendem a verdade. A minoria sim, dá para contar no dedo. Não dá meia dúzia de gato pingado. Mas esse é o país que eu vivo. Essa é a nação que eu vivo hoje, covarde, hipócrita, aonde era para ser unido, invadir Brasília e derrubar o império. Lá no Sinédrio mandaram soltar o ladrão e prenderam Jesus. Mas ainda assim Deus tinha um propósito de salvar a humanidade. Mas aqui a humanidade que tem o poder de não algemar, de não prender os seus filhos, porque nós vamos embora. Essa geração de hoje, alguns vão embora. E esse é o país que eu moro hoje, onde ninguém defende um hospital, não defende o seu município, o seu estado, cobrando na saúde, na educação, na segurança. Mas ele defende o papai Lula, ele defende o Bolsonaro, não cobra do seu senador, não cobra do seu governador. Ô cambada de idiota, burro, hipócrita, você não vai nem votar, irmão. Não sai da sua casa para votar. Eleição é tomada, não foi que foi falado? Eleição é tomada. Para que você vai vender o seu voto se tá bom? Deixa como tá. Pra que saber se é de direita ou de esquerda? A bosta vai continuar a mesma, a merda vai continuar a mesma. E quem vai pagar é você, doméstico, é você, empreendedor, é você, pedreiro, é você, vai pagar ano que vem os impostos, o rombo do INSS. Esse é o país que eu moro. O povo que não cobra o seu governante, aonde está o dinheiro do seu pai, do seu avô, ou do seu tio, do seu parente que foi aposentado. Não! Essa é a sociedade que eu vivo hoje, covarde, hipócrita, que não sai pra rua para defender a saúde, a educação, a segurança, mas ele sai na rua, porque hoje é o quê? Dezembro, considerado Natal. Ele vai pra rua para comprar roupa bonita, pra mesa farta, gasta o que não tem, gasta o seu cartão de crédito, gasta tudo para mostrar na fachada que tá tudo bem, que tá tudo legal. Vai lá na noite de Natal, pede perdão, pede desculpa, e no outro dia, depois de encher a pança, tá desse tamanho, sai falando mal. Esse é o povo que eu vivo hoje, o povo da hipocrisia,
o povo lacrador, o povo falso, que perdeu a chave do caráter, a origem da família, a simplicidade comum de saber o que é certo do errado. Esse é o país que eu vivo hoje, governado por corruptos, por quadrilha, aonde a corrupção pela Lava Jato, o mensalão, o petrolão, foi tudo dito e ninguém faz nada. Essa é a sociedade que eu vivo hoje, esse é o país que eu vivo hoje. Mas esse peso eu não vou carregar, porque eu não votei num ladrão, num descondenado, num vagabundo. Eu nunca fiz isso, porque eu tenho princípio e tenho valores. Sou um homem comum, trabalhador, porque eu levo meu sustento para dentro da minha casa. Mas cuidado você, talvez você vá assistir esse vídeo no estado, no país, não sei, mas coloca a reflexão na sua cabeça. Não venda a sua família, não venda o seu filho, não venda a sua filha, porque o país de hoje vai ser o futuro do amanhã. E quem vai carregar esse peso vai ter os teus filhos, teus netos, teus bisnetos. É esse daí, essa geração Nutella de hoje que não sabe nada. Infelizmente vai ser escravo de um desgoverno corrupto, ladrão e bandido, de uma nação covarde, aonde um país que era para ser unido, estados, estados, municípios, regiões, era para se unir. O agro, né? São Paulo era para invadir Brasília, e não faz isso de medo de ser preso. Se invadir hoje 5 milhões, 10 milhões, vai ter cadeia para todo mundo, irmão? Vai prender todo mundo? Vai prender todo mundo? Aonde os valores foram invertidos. Esse é o país que eu vivo hoje. Um país onde a quadrilha mija na sua cara, gospe na sua cara, tira sarro, e você, joelho sentado dando risada. Por quê? Porque é festa de Natal. E olha que legal, tudo era o Bolsonaro, mas o Bolsonaro, graças a Deus, não foi dar a entrevista que ele tinha que dar. E agora? Aonde está o meu dinheiro, o seu dinheiro? Porque o Lula nunca foi presidente, o Lula nunca governou. Aonde que pode um presidente que não sai para rua comer um pastel? Aonde um presidente não pode ir num bairro? Aonde um presidente só fica numa caixa? Ele aprendeu assim, porque ele já foi preso muitas das vezes. Um cara sindicalista, um cara que só viveu de greve, da desgraça dos outros. Você acha que vai governar, irmão? Acorda pra vida. Um cara que vendeu o seu dedo para dar alguma coisa. Mas assim é o país que eu vivo hoje. Esse é o país, esse é o Brasil. O Brasil não sobe, o Brasil desce e capota. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Essa é a palavra. Como diz a moda do Tião Carreiro, o mundo velho tá perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem aos pais. O mundo já é do capeta. E assim a sociedade brasileira. Nas mesas fartas do Natal e do Ano Novo, das roupas bonitas, mas do coração vazio, da mente podre, de um coração falso e medíocre. Esse é o 2026 para todo mundo, aonde todo mundo vai pagar o seu imposto, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele humilde. Então, chupa essa manga, porque você vai carregar o que você quis votar neste governo. Beleza? Forte abraço, fica bem.